Oi, pessoal, Harion. Eu estou aqui hoje com o professor Eric Schultz de Ayurveda. Finalmente eu vim aqui conhecer Naradeva Chala, estava devendo isso um tempão aqui em São Paulo, super centro aí de Ayurveda, de estudos tradicionais aí do Ayurveda, muito legal. E aí a gente estava num papo aqui, eu falei, cara, vamos gravar isso porque está indo para um caminho muito bom, que é os desafios, né, da tradição, né, por incrível que pareça, de se provar aí no mundo moderno, né, gente que a gente estava conversando sobre isso, aí gente na Índia que hoje em dia estuda Ayurveda, mas uma parte somente, porque aí a outra não está provada, etc e tal. E a gente vai botar então essa conversa, rachar ela em dois, a primeira parte então está aqui no meu canal, e no final vou deixar um quadrinho aí, vou deixar um link aí também na descrição, para poder ir lá para o canal do Eric, aí aproveita, puxa o meu canal, puxa lá o canalzinho do Eric, uma coisa legal, continuar a gente rodando aí e tornar os canais cada vez mais relevantes para as pessoas que precisam deles, então é assim que vai funcionar. Então uma parte aqui, uma parte lá e vamos nessa. Tradição e ciência dentro Yoga, Vedanta, Ayurveda, como que isso está conversando? Não estava maneiro isso? Tava. E eu fiquei sabendo de várias coisas que eu não sabia, que o Eric está falando como que o Ayurveda hoje moderno, como ele está sendo trabalhado em algumas partes da Índia, principalmente dentro da universidade. Fala um pouquinho sobre isso, estava legal. O que é interessante porque a história do Ayurveda normalmente ela só é difundida no Brasil ou até na própria Índia, principalmente aquela parte histórica da construção dos principais textos, e também tem aquela parte que eu chamo mitológica ou mítica, que é um nome mais correto até, onde a gente vai vendo, vem de Brahma, e aí vai vindo toda aquela divisão, que é um pouquinho diferente do Ayurveda para as outras, mas a ideia sempre é muito parecida, né? Aí, Brahma vai sendo distribuída até chegar na primeira pessoa humana a receber aquele conhecimento, aí vai sendo distribuído, etc, etc. As histórias aí são muito parecidas, mas a gente não pode esquecer que tem um momento histórico do Ayurveda que não é muito antigo, que a gente chama que ou é o renascimento do Ayurveda ou é uma reformulação do Ayurveda. Você tem gente falando das duas coisas, que dá mais ou menos ali na década de 30, 40, que é quando os indianos ficaram com a necessidade, e não se sabe exatamente porquê, a gente deduz que é por causa de tanto tempo os ingleses estarem lá, ter toda aquela história, etc., de querer de qualquer jeito que o Ayurveda seja provado e desprovado, ou sei lá o nome que é colocado, pela ciência moderna. Então eles começaram a criar os cursos universitários a partir de então, porque muita gente acha que tem curso universitário de Ayurveda há 200 anos, coisa que não existe. Antigamente era tradicional, né? Tradicional. Antes disso era em Gurukula, como é o ensino de Vedanta, como de Yoga, era tudo Gurukula. No de Ayurveda, eu não sei nos outros, mas no de Ayurveda, tradicionalmente, as pessoas ficavam 7 anos e meio em Gurukula, porque era tudo de acordo com o Jyotisha. Então, 7 anos e meio é um ciclo completo de Saturno. Então, a pessoa tinha que viver um ciclo completo de Saturno dentro daquele ensinamento, e aí tem umas outras explicações, e ela fazia o Gurukula dela. E lá, os Gurukulas no sul da Índia, onde eu tive contato com pessoas até que fizeram o Gurukula, eles falavam, isso é bom para você que está ouvindo, ver a diferença. Então, a pessoa ficava 7 anos e meio, só podia sair do ashram uma vez a cada 6 meses para brahmachari total. E é só para visitar a família, não é nada para passear na cidade, porque o pessoal imagina, vou ali do shopping fazer compras e já volto. Isso não existe, na verdade. Vou dar uma... São 6, assim, os primeiros 6 meses sempre é o mais difícil. Acho que todos os gurukulas que eu já conversei com todo mundo, até quem já ficou de Vedanta, de Yoga, que conheceu outras pessoas, todo mundo fala, 6 meses iniciais é onde a mente realmente ela dá adaptação, né? Uma reviravolta, porque tem a questão alimentar, idiomática, cultural, além de todo o ensinamento que está desconstruindo tudo para reconstruir tudo. Então acho que 6 meses é mais broca. Mas enfim, eles pegaram essa ideia do Gurukula e colocaram essa ideia dentro da universidade. Só que para fazer isso eles começaram a meio que refinar. E aí muita coisa boa do Ayurveda foi ficando pelo caminho. E muitas ideias do Ayurveda foi se adaptando ao que a gente chama de medicina moderna. Então hoje a faculdade de Ayurveda na Índia, que é legal pra caramba na verdade, porque isso não é desmerecer a faculdade, é só entender que ela tem um outro conceito de estudo, é um conceito de estudo de entender o Ayurveda acoplando coisas da medicina moderna. E isso, a gente fala que, enquanto a gente fala isso, por exemplo, a tradição ela se deixa de lado, o mais louco que é se surge uma nova tradição, né? Se a gente for pensar.
Sim, sim. Surge uma nova via de se estudar, onde eles colocam que dentro da universidade eles saem especialistas nos samhitas, nos textos do Ayurveda. Enquanto na tradição mais antiga, vamos colocar assim, dentro de ashrams, eles saíam especializados nos samhitas, só que a diferença é que se estudava sânscrito profundamente, Jyotisha, artes marciais, yoga, então se tinha tudo ótimo. Aqui a gente está no Naradev, que está tendo aula de Ayurveda, para quem não sabe, então vai passar os alunos aqui, um outro vai conversar com a gente. É totalmente interativo aqui a situação. E eu acho que essa é um grande diferencial. Não que os alunos de BMS, como é colocado dentro da universidade, eles não saem e vão fazer outros cursos. Muitos que eu conheço vão ter que estudar mais sânscrito, vão atrás de algo mais tradicional. Muitos vão para o sul da Índia em busca de alguns locais tradicionais, porque o Ayurveda do sul da Índia não é que ele é totalmente diferente, ele tem uma visão diferente, sim, mas o conceito é o mesmo, é claro, o conceito não muda. É a mesma coisa de Vedanta, você vai estudar Vedanta na Índia, você vai aplicar Vedanta no Brasil, o conceito é o mesmo, mas a forma que você vai falar é diferente, a linguagem é diferente. Os exemplos que você vai dar é totalmente diferente. Você não vai dar um exemplo da Índia lá, do primeiro-ministro da Índia, que falou, ninguém vai saber quem é o primeiro-ministro do Brasil. Né? Mas você vai falar no Brasil do presidente do Brasil, todo mundo vai saber quem é o presidente do Brasil para dar um exemplo, né? Só falando de exemplos. Sim. E o que aconteceu isso no Ayurveda é isso, o que é muito curioso, porque acaba surgindo uma nova linha de Ayurveda, que alguns historiadores colocam dessa forma, que eu acho bem interessante. Eles chamam da linha da década de 40 para cá, e tem a linha mais tradicional ainda. As duas se conversam, mas dá para ver que é bem diferente, assim, é bem diferente em alguns pontos. O que me chamou a atenção quando a gente está falando sobre isso é essa necessidade, que parece uma coisa meio de criança, assim, né? Uma coisa muito nova, e portanto de criança, eu digo de criança por isso, por ser muito nova, que é assim, vamos olhar para o passado, é como se o passado precisasse se provar de alguma forma. E aí eu até comentei isso, falei assim, mas que coisa engraçada, né? Que a prova maior do que o negócio funcionando. Coisas que a medicina ocidental pega e fala assim, olha só, amigão, infelizmente você vai morrer. Aí o cara fica, meu Deus. E realmente, se ele for para abordagem ocidental, vai morrer mesmo. E aí o camarada vai para a Índia e fica curado. Ou melhora muito, pelo menos, ou tem uma sobrevida que ninguém... Aí vai o cara dizer, é milagre. Aí, né, vamos tentar provar, então, esse milagre. Mas é uma coisa... Aí você pega, né, acupuntura, trabalha com meridianos de energia. Eu quero ver, eu quero provar. Não tem prova, meu filho. Até você, né? A prova é o cara melhorar, o cara tá aí, o cara tá, né, circulando, aí, vamos entrar. Eu acho complicado num certo sentido quando a gente dá um passo atrás para esperar a prova para seguir adiante. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quer provar? Muito bem, você trabalha, né, em paralelo, né, vamos então conduzir um estudo em paralelo para entender, né, e eu acho que a mérito da prova está aí, né, vamos entender melhor como que isso trabalha o indivíduo, como que isso de fato funciona segundo o nosso entendimento. E em paralelo ao estudo como então não precisaria, né, no meu ver, não precisaria modificar, poderia ser feita uma coisa em paralelo que somasse. Não acha? Acho. Eu acho que tem uma outra questão que a gente pode levantar aí, que é o conceito de ciência. Ciência sempre existiu e sempre vai existir. A ciência não é essa ciência moderna que eu digo, a ciência como conhecimento, como estudo. E a ciência é o quê? É a todo momento você questionar aquilo e estudar aquele princípio para entender aquele questionamento seu se está certo ou está errado. É bem simples até. E a todo momento você está questionando. Se a gente for pensar nesse princípio da ciência, Vedanta é ciência, sânscrito é ciência, yoga é ciência. Não importa se o seu questionamento está certo ou está errado, mas o questionar faz parte para você poder, a partir dali, pensar. Mas a gente aprende que para você questionar, você tem que ter um embasamento. Quer dizer, você nunca vai questionar um professor de Vedanta se você não tem um embasamento. Se você tem um embasamento, ok, faz parte. O Ayurveda também, a aula ela é repleta disso, de questionamento com uma substância, com um estudo por detrás, com embasamento, onde você vai discutir aquilo e vai chegar no denominador comum, ou não também, não importa. É que nem importa o denominador final, o importante é o caminhar, né? E o que acontece hoje? As pessoas querem questionar, faz parte do questionamento, só que esquece que você tem que ter uma bagagem. Isso acontece muito dentro do Ayurveda. Por exemplo,
A pessoa, eu vou lá e recomendo cúrcuma. Vou colocar uma planta super simples que todo mundo hoje em dia tá famoso, né? A pessoa encapsula. Exatamente, mais, porque o cúrcuma, o açafrão da terra, como é conhecido, cientificamente ele é chamado de cúrcuma longa ou cúrcuma azedoária, são os dois nomes mais conhecidos. Hoje em dia é anti-inflamatória, poder anti-câncer, não sei mais o que. Tem mil e uma ação. Aí você dá para um paciente, para um amigo e tal, e você fala, toma que vai ser bom para você, tal, e a pessoa toma. E a pessoa volta depois de 2, 3 meses, nossa, eu estou super bem daquele problema que eu tinha, não importa qual é o problema também, mas só para a gente dar como exemplo. Aí a pessoa vem para, ai que legal, qual é o artigo científico que eu posso ler que prova que isso realmente eu estou curado? Eu falo, mas você entende de artigo científico? Ah, eu quero ler. Ok, mas tem um embasamento o artigo científico. Então não é só ler, não é tão simples ler. Até um artigo científico não é tão simples ler. Então a pessoa, ela tem um questionamento da própria ciência, que é o questionar, só que ela não tem embasamento. Aí não tem como você dar um embasamento também em 5 minutos. Ah, me explica como funciona isso no meu dosha pitta. Rapaz, vamos precisar de alguns aninhos para a gente estudar. Não é tão simples fazer esse questionamento e esse questionamento a gente ter ali uma explicação imediata. A gente tem uma dificuldade muito grande para isso. Acho que em todo, na verdade. Então tem isso eu levo para o imediatismo. O imediatismo, a pessoa tem esse imediatismo que ela quer um resultado e quer uma resposta. Mesmo na ciência moderna é muito difícil, porque imediata, e resolva a dúvida na hora, é que nem o Vedanta, a mesma coisa, eu falar, não, mas é porque eu vou falar, né, tem esse papo, né, somos um, mas como assim? Né, porque é louca, né, como assim somos um, eu sou você, eu sou eu, assim, não, olha só, você começa a pensar como que você vai, já começa a suar frio, porque como é que você vai explicar isso em 5 minutos? Aí a pessoa piora ainda, porque ela fala assim, não, porque tem mais, porque esse negócio que assim, que a felicidade dentro de mim, eu acho que não tá não, porque, né, e quando eu me sinto mal? E quando eu me sinto mal? Calma, senta, porque vai demorar. Não tem explicação assim, porque você precisa, para sair até daria para resolver isso de uma forma rasteira, mas que não resiste ao questionamento, porque né, você começa a encontrar um monte de buraco nessa explicação rasteira, mas aí, e também é meio que... Eu acho que é um pouco mal do mundo moderno, né? Todo mundo quer tudo, quer agora e quer rápido. E vamos com isso. E entender tudo que está acontecendo rápido não dá. E rápido, né? É impossível, é muito difícil. Não dá.